Bem, turma, vamos continuar nossa aula aqui. Colocação pronominal. Próclise. Próclise, o pronome vem antes do verbo. Exemplo: ninguém se feriu. Se é o pronome, né? O pronome veio antes do verbo feriu. Ênclise. É igual, né? Na variedade padrão, só há 3 casos em que o pronome posiciona obrigatoriamente depois do verbo. Os demais casos serão classificados como próclises. São eles os 3 casos. O verbo encontra-se em ênclise quando inicia qualquer uma das orações. O verbo encontra-se em ênclise quando o pronome oblíquo vier após uma locução. Então, após uma locução, aí usa o if obrigatoriamente. O verbo encontra-se em ênclise quando o verbo, no interior da oração, é precedido, né, de pausa, explícita ou implícita. Exemplo: concentre-se. O verbo concentre, hífen, esse é o pronome, né? Nos estudos. Concentre-se nos estudos e você será um vencedor. Outro exemplo: hoje, vírgula, sinto-me. O verbo sinto, hífen, me. Mais feliz. Hoje sinto-me mais feliz. Veja este aqui, em uma enumeração. Exemplo: jarros, vírgula, potes e vasilhas de barros quebram-se com facilidade. Observe, a vírgula está implícita neste exemplo, após a palavra barros. Observe aqui esses verbos: compará-lo, revê-lo, pô-lo. Verifique-os sem o pronome, né? Tipo: comparar com R, rever com R, pôr com R no final, né? Troque o R infinitivo pelo pronome, porque esse R, ele está na voz, está no infinitivo, né? Infinitivo, na voz infinitivo. Então, troque esse R infinitivo pelo pronome é, e é preciso, né? No caso, vamos voltar aqui. Comparar, rever, por, todos com R, né? É preciso que antes que estes tipos de verbos que vai se transformar em ênclise tenha em sua sílaba final uma intensidade tônica forte. Ou seja, tem que ser oxítona terminada em AEO, pois pegará o acento agudo nesta última sílaba. Antes de colocar o pronome, né? Então ele pegará essa acentuação aí na última sílaba, antes de colocar o pronome. Observação: com exceção dos verbos tônicos, que tem também sua última sílaba tônica forte, terminada em I, sem formar hiato. Então ele tem a sílaba tônica terminada em I, né? Sua última sílaba é tônica terminada em I, sem formar hiato. Ele não forma hiato, porque eles não serão acentuados nesta última sílaba. Exemplo: puni-lo, segui-lo, defini-los, imprimi-los. Observação: se esses verbos formarem hiatos, acentue. O que é hiato? É uma sílaba, é uma vogal, são 2 vogais, onde uma é pronunciada numa sílaba e outra em outra. Exemplo: atribuí-lo, concluí-lo, distribuí-lo. No caso aqui, eles formaram hiato, porque você separa aqui a
traço, atri, traço, bu, traço, i, lu. Então, esse u e i de atribuí-lo fica em sílabas separadas. Então, ele forma hiato, então ele pega, só nesse caso que ele pega acento nesses i, entendeu? Observação. Com a intensidade aguda fraca, não acentue. Ou seja, né? Tipo exemplo aqui, incomoda-nos que ele pareça imóvel. Então, voltando essa frase de cá de cima, a gente vai entender melhor. Observe aqui esses verbos. Compará-lo, revê-lo, pô-lo. Verifique, né? Esses verbos, é preciso que estes tipos de verbo que vai se transformar em ênclise tenha em sua sílaba final uma intensidade tônica forte. Uma sílaba tônica forte, né? Então, eles têm que ter intensidade na sílaba tônica forte. Se tiver intensidade na sílaba tônica fraca, como incomoda-nos, como falamos, ele não vai ser separado, não vai ter acento no caso, né? Não vai ter esse acento aí, incomoda-nos. Ele vai pegar o hífen, mas não vai pegar acento aí. Se ligue. A próclise é sempre válida, desde que antes do verbo não haja pausa, implícita ou explícita, ou seja, com silêncio na fala, ou sinal de pontuação na escrita, ou depois de locução, pois aí emprega-se a ênclise. Como a gente falou, aqueles 3 casos anteriores de ênclise. Aí é caso de ênclise. Se ligue, para você ter a próclise, é só não usar o fator de ênclise e fazer o uso das recomendações desses 2 casos abaixo. Quais são os 2 casos abaixo? É você, no caso assim, uso de próclise em frases interrogativas, uso de próclise em frases exclamativas e uso de próclise em frase optativa. Optativa significa frase que desejo. Optativa significa desejo. Ou esse outro caso aqui, né? Para pegar próclise. Use próclise na construção EM mais pronomes oblíquos. São 11 os pronomes oblíquos, né? Eu vou falar aqui os pronomes oblíquos. Mi, nós, ti, vós, si, ó, us, a, as, li, lis. Então, nessa construção, é M, mais pronome oblíquo, que eu falei esses 11, mais GI, que significa as 2 formas, gerúndio e infinitivo. Só pode ser aí nesse caso, aí nessa construção, essas 2 formas nominais, gerúndio e infinitivo. Exemplo. Em, da fórmula, mais se, depois tratando de contar vantagem, ele é campeão. A frase é essa. Em se tratando de contar vantagem, ele é campeão. Observação. Aqui foi usado a forma nominal em gerúndio. Se ligue. Advérbio deslocado sem vírgula, sem pausa, né? Aí vírgula. Ele é próclise. Ou seja, advérbio deslocado, sem pausa, sem vírgula, ele se refere à próclise. Aqui, advérbio deslocado com vírgula, ou seja, pausa, ele trata-se de ênclise. Ficou bem explicado aí, né? Advérbio deslocado sem vírgula, ou seja, sem pausa, ele é próclise. Advérbio deslocado para o meio da frase,
para o início da frase, com vírgula ou pausa, né? Vírgula é a mesma coisa de pausa. Aí se trata de ênclise. Colocação pronominal nas locuções verbais. A estrutura geral de uma locução verbal pode ser assim representada: verbo auxiliar mais verbo principal, ou as formas, né? Infinitivo, ou gerúndio, ou particípio. As três formas podem lhe representar, ou seja, as três formas podem representar o verbo principal em locução verbal. Já no uso de próclise, só as duas formas, né? Na construção, a condição é M mais pronome oblíquo mais gerúndio infinitivo. Use essas duas formas também após qualquer tipo de locução que exija, né? Que use obrigatoriamente o hífen após a locução. Então, repetindo. Já no uso de próclise, na construção é M, mais pronome oblíquo, mais gerúndio ou infinitivo. Use essas duas formas também após qualquer tipo de locução, que use obrigatoriamente o hífen após a locução. O posicionamento mais comum do pronome oblíquo átonos é, eles funcionam, né? O posicionamento, no caso aqui, o pronome oblíquo, eles funcionam como complemento, pronome oblíquo, né? Agora, voltando aqui ao assunto, o posicionamento mais comum do pronome oblíquo é entre o verbo auxiliar e o verbo principal. Se ligue, nas locuções verbais, o hífen, junto ao pronome oblíquo, é obrigatório se o pronome for posicionado depois da locução, ou seja, em forma de ênclise. Locução verbal, já vemos que a forma da locução verbal é verbo auxiliar primeiro e depois o verbo principal. Então, vamos para o exemplo aqui. A cidade vai preparar-se para a festa. Então, veja aqui. A cidade vai é o verbo auxiliar, preparar é o verbo principal e depois vem o pronome. Vai preparar-se. Então, depois de uma locução verbal, se vier o pronome, aí tem que usar o if, fazer o uso do if, que é obrigatório. Aqui, no caso aqui, foi usado, né, no verbo principal, a forma nominal no infinitivo. Porque se trata de locução verbal, se trata das duas fórmulas, GI, né, gerúndio e infinitivo. Então, aqui, nesse caso, aí, vai preparar-se. Então, usou a forma, né, o verbo principal ficou na forma de infinitivo, porque desse R final aí, ó, infinitivo. Só as duas formas, GI. Se ligue. Usar as duas formas quando o pronome vier após locução. Neste caso de uso de hífen obrigatório, pois em outros casos usa as três formas neste tipo de locução. Verbal. Observação. Na variedade padrão, não é válido colocar o pronome oblíquo depois do particípio. Ou seja, falamos lá quais são os pronomes oblíquos, né? Não resta dúvida, vamos repetir. Mi, nós, ti, vós, si, se no caso, né? O, depois us, a, depois as, li, depois lis. Exemplo aí, que não pode usar depois de particípio. Vamos dar um exemplo, que não pode usar. Nossa turma havia reunido-se. Colocação pronominal incorreta. O verbo está no particípio.
Se ligue aqui. A posição mais apropriada para o pronome oblíquo é no meio da locução verbal. Exemplo. A cidade vai se preparar para a festa. Olha aqui, a cidade vai. O verbo está... Esse verbo aqui é o auxiliar, vai. Aí vem o pronome se. E preparar é o verbo principal, na forma de infinitivo, para a festa. Outro exemplo, a cidade está com acento no A, se, preparando para a festa. Outro exemplo, a cidade havia, se, preparado para a festa. Se liga aqui nesse final ado, né? Que dá a impressão que você usou a forma aí particípio. Usou sim, mas não de maneira irregular. Usou da maneira certa. Vou dizer por quê. Aqui nessa frase, o pronome oblíquo está no meio da locução verbal. Aí havia é o verbo auxiliar. Se é o pronome preparado. Então, preparado é o verbo principal. Ele está no meio entre um e outro. Então, ele está no meio da locução verbal e antes da forma nominal particípio, que eu falei, esse ado aí, ele está no final aí da locução verbal. E o pronome está no meio entre havia e o verbo preparado. Observação. Esse uso do pronome oblíquo no meio da locução verbal é perfeito, pois nessas 3 frases acima eu usei todas as formas nominais como infinitivo, particípio, gerúndio. Vamos para outro assunto. Pontuação. Nesta unidade, vamos estudar as principais orientações relativa ao emprego dos seguintes sinais de pontuação: vírgula, ponto e vírgula, 2 pontos, reticências, aspas, travessão, parêntese, etc. Vírgula. A vírgula ela tem o poder de omitir o verbo. Iniciando a virgular as frases. Primeiro passo a seguir é encontrar o sujeito representado pelo número 1. Encontrar o verbo representado pelo número 2 e saber se esse verbo é intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto ou transitivo direto e indireto. Ou até então o verbo de ligação, se é verbo de ligação. Encontrar o complemento do verbo representado pelo número 3 e saber qual é o objeto, né? Ou seja, encontrar o complemento do verbo representado pelo número 3 e saber qual é o objeto. Se é objeto direto, se é objeto indireto, ou objeto, se é objeto direto e objeto indireto, ou então se é predicativo. Encontrar o adjunto adverbial. O que é adjunto adverbial? Igual, ele é adjunto adverbial de tempo, modo, lugar, e aí vai, né? Etc. Representado pelo número 4. O adjunto adverbial é representado pelo número 4. Se ligue. Não adianta saber quais são os advérbios, quais são os adjetivos. Você tem que saber o que é um advérbio, o que é um adjetivo, o que é um substantivo. Vírgula entre os termos da oração. Estando na ordem direta, esta oração não virgula. Esta oração não virgula, né? Ou seja, estando na ordem direta,
direta, esta oração não virgula. Desde que seus termos completos não se repitam. Então, agora, se mexer nesta ordem direta, né? Aí você tem que virgular, porque ela se torna uma ordem direta. Aqui, 2 exemplos sem termos completos repetidos. Termo completo que eu falo, eu vou dizer por quê. Porque às vezes você tem o verbo e com o verbo vem algo mais. Você tem o sujeito e vem algo mais com esse sujeito. Então é por isso que eu falo termo completo repetido ou não repetido. Exemplo. Exemplo 1. Os brasileiros ofereceram ao estrangeiro um presente. Agora vamos desmembrar essa frase. Os brasileiros, aqui representa um sujeito, ofereceram, o verbo ofereceram, 2, representa 2 verbos. Ao estrangeiro, é o complemento, né? Ou seja, aqui o objeto é indireto. Um presente, aqui é um complemento, representado pelo número 3 também. Ordem direto. É objeto direto. Se ligue. Aqui não temos termos repetidos, apesar de termos 2 objetos distintos, representados pelo número 3, referente ao complemento, sendo o primeiro objeto indireto e o segundo objeto direto. Então, não virgula. Mesmo tendo a posição dos objetos invertida, ou seja, a posição dos objetos geralmente sempre vem o objeto direto primeiro, depois vem o indireto. Mas nesse caso aqui desse exemplo foi invertido. Então ele não pega a vírgula só porque ficou invertido. Pois geralmente aparece primeiro, né, foi como eu expliquei agora, aparece primeiro o objeto direto, depois o objeto indireto. Exemplo 2. Empresários e gestores de todas as empresas almejam crescer na carreira e alcançar seus objetivos profissionais e pessoais. Vamos desmembrar a frase. Empresários e gestores de todas as empresas, aí é sujeito, representado pelo número 1. Almejam, verbo, representado pelo número 2. Crescer na carreira e alcançar seus objetivos profissionais e pessoais. Complemento verbal, representado pelo número 3. Temos nesta oração um verbo, ou seja, uma oração. Um verbo é igual a uma oração. Esta é uma oração sem vírgula. Essa oração que a gente terminou de mencionar aí agora, né? Essa oração grande aí é a oração sem vírgula. Essa que eu me referi aos empresários. Pois não pode separar seu sujeito do verbo. Nem o verbo você pode separar do seu complemento. Observação. Com 2 termos completos repetidos, use o e para uni-los no início ou no final da frase. Com mais de 2 termos completos repetidos, use primeiro a vírgula, nos, ou no primeiro, ou nos primeiros termos, e os termos e, ou na, ou pela, etc. Use para unir os 2 últimos termos, ou seja, no início dos termos repetidos você usa vírgula. Nos últimos você pode usar o e para unir os 2 últimos, o na, pela, etc. Para unir os 2 últimos. Os 2 últimos termos. A ordem direta é representada assim. Primeiro vem o sujeito, depois vem o verbo, depois vem o complemento.
Essa é a ordem direta, sujeito mais verbo mais complemento. Se ligue. Termo 4. Termo 4 refere a adjunto adverbial. Sempre, olha aí, sempre separa por vírgula, mesmo estando na ordem direta, com termos repetidos, né? Mesmo estando na ordem direta, mesmo estando na ordem direta, com termos repetidos. Ou seja, estando na ordem direta e tendo termos repetidos, você tem que realmente separar, porque aí tem termos repetidos. Se não tiver termo repetido, não separa esse quarto termo esse 4, né? Que é o adjunto adverbial. Mas quando se trata de termo repetido, mesmo na ordem direta, ele vai ter que ser separado. A posição do adjunto adverbial sempre é no final. Observação. Se dois elementos formadores de um termo forem ligados por e, que é, né? Por ou por nem, etc., no final da frase, eles geralmente não são separados por vírgula, como vimos acima. Mas se essas formas forem repetidas, coloque a vírgula. Exemplo: nem casas, vírgula, nem gado, vírgula, nem plantação. Você vê que usamos vírgula aí antes dos nem, né? Nem é conjunção. Então, repetiu aí, a gente usou aí a vírgula. Usa a vírgula para isolar um apósito explicativo. Se ligue. O apósito está sempre deslocado. O apósito está sempre deslocado. Por isso, tem que sempre virgular. Usa-se a vírgula para isolar vocativo. Vocativo é um termo independente na estrutura. O vocativo, algumas vezes, pode vir separado por uma vírgula e um outro sinal de pontuação. Exemplo: tenho uma grande alegria em fazer a tua vontade, vírgula. Ó meu Deus, acendo oi, né? Ó meu Deus, ponto e vírgula. A tua lei, reticência. Vamos ler a frase toda. Tenho uma grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei. Aí segue em frente. Eu usei reticência aí. Segue em frente mais algumas coisas a falar. Usa-se vírgula para isolar o quê? Para isolar adjunto adverbial deslocado. A posição mais usual do adjunto adverbial é no final da frase. Eu falei isso nesse instante. Posição em que ele, por não interromper a ordem direta, sem termos repetidos, como eu falei. Se ele tiver termo repetido, vai ter que botar vírgula. Então, sem termos repetidos, né? A ordem direta. Ou seja, né, a posição, o adjunto adverbial, a posição dele é no final da frase. Posição em que ele, por não interromper a ordem direta, sem termo repetido, não fica isolado por vírgula. Observação. Mas, se o adjunto adverbial for, mas se o adjunto, né, adverbial for deslocado para o meio da frase, ou o início da frase, como eu falei anteriormente, coloque o adjunto adverbial envolvido por vírgula. Exemplo: o escritor comprou ontem várias canetas. Vamos desmembrar a frase. O escritor, que é o sujeito, comprou, que é o verbo. Ontem é o adjunto adverbial, 4. Várias canetas, 3, que é o complemento, né, do verbo.
Então, nesse caso aqui, foi invertido a ordem, né? Ficou uma ordem indireta. Por isso que usou o adjunto adverbial, que seria no final, que não pegaria vírgula, sem termo repetido. Foi usado no meio aqui, então ficou envolvido por vírgula, o adjunto adverbial. Usa-se entre vírgula as expressões. Esse é outro assunto. Usa-se entre vírgulas as expressões além disso, aliás, digo, ou seja, isto é, por exemplo, quer dizer, ou melhor, a saber, assim como, assim sendo, às vezes, demais, depois, sim, enfim, conjunção, então conjunção, ora conjunção, Miriam, nome próprio, nesse caso Miriam, nome próprio, bem, não, naturalmente, realmente, finalmente, igualmente, outro sim, com efeito aqui é locução adverbial, seguindo, a meu ver, como vimos, como dizer, como se nota, como se observa, pensando bem, isto posto, no mais, por assim dizer, desse modo, por outro lado, por sua vez, e por fim, ou antes, seja como for, note-se bem, pois sim, nesse caso, diante disso, por isso, em suma, pois bem, em verdade, dando exemplo. Observação. Fique atento a qualquer expressão desconhecida que explica uma citação anterior, pois ocorre isso muitas vezes no texto, no decorrer do texto. Ocorre isso muito no decorrer do texto. Exemplo. Essas palavras, na verdade, vírgula, nem sequer existe. Estou repetindo aqui. Essas palavras, vírgula, na verdade, vírgula, nem sequer existe. Exemplo 2. Pegamos no Google e, vírgula, um tempo depois, vírgula, descobrimos. Então, aqui a expressão desconhecida é essa aqui, né? Um tempo depois, está entre vírgula, então é uma expressão desconhecida. Exemplo 3. O inglês é vitória da mãe, vírgula, Miriam, vírgula, que obrigou a menina a fazer aulas. Esta expressão, conhecida ou não, pode vir no início, meio ou fim das frases e também vir uma após a outra. Mas temos aqui a enfocar uma coisa. Temos esse caso aqui. Como, por exemplo, quando se referir a essa frase toda, como, por exemplo, põe a vírgula antes do como, aí da palavra como. Por exemplo, aí você não usa a vírgula aqui no caso do por exemplo, porque no uso de só por exemplo, ele fica entre vírgula. Mas como usou aqui como, você usa a vírgula antes da palavra como. Fique ligado. Logo depois das expressões como às vezes e demais acima, fique ligado. Logo depois das expressões como às vezes e demais acima. Observe o que vem após as mesmas, ou seja, após essas expressões aí que usamos aí. Porque nem sempre após elas, essas expressões, aparece a segunda vírgula em seguida. Pode surgir entre a expressão que colocamos, seja ela qual for, e a segunda vírgula, outra palavra ou outras palavras, e até outro sinal de pontuação, como 2 pontos. Exemplo 1. Às vezes,
acerto, ponto. Outras não. Desmembrando a frase. As, com acraseado, né? Esse A aí. Acento no A, acraseado. Às vezes acerto, ponto. Outras não. Então, depois de às vezes, nós não colocamos logo em seguida uma vírgula. Botamos a palavra acerto e depois colocamos um ponto. Outras não. É o complemento da frase. Exemplo 2. Tem toque mate e provoca efeito com partículas difusoras de luz, ponto. Ou seja, 2 pontos. Adeus, vírgula, marca de expressão. Olha aqui esse outro uso dessa expressão, ou seja. Usamos, depois do ou seja, 2 pontos. Onde se for ficar só bitolado lá, vai esperar só usar entre vírgula, não é? Você pode usar com 2 pontos aí, nesse caso aí. Ou seja, 2 pontos, adeus, marca de expressão. A frase toda, já lemos, né? Tem toque mate e provoca efeito com partículas difusoras de luz, ponto. Ou seja, 2 pontos, adeus, vírgula, marca de expressão. Observe o uso dessas expressões, ou então conjunções, ou então adjunto adverbial. O adjunto adverbial pode ser de tempo, de lugar, etc. Entre caracteres como parêntese, colchetes, etc. Exemplo. Entre caracteres, abre parênteses e coloca a expressão, ou seja, vírgula, 490 anos, fecha parêntese. Ponto. No início e fim de frases, também usando essas expressões. Outra, ou seja, começou aqui a frase, ou seja, vírgula, tenho reticência. Aí segue o assunto, né? E até, você pode usar essas expressões até após pontuação. Exemplo. Reticência, ou seja, foi falado alguma coisa antes, e segue a frase, nos Estados Unidos, ponto e vírgula, porém, vírgula, como reticência, aí segue o assunto. Aqui nesse caso, foi usado uma conjunção, após aqui a palavra Estados Unidos. Nos Estados Unidos, né, ponto e vírgula, porém é uma conjunção adversativa, vírgula, como, aí segue a reticência aí. Usa a reticência, o assunto segue. Nesses casos acima, usamos só uma vírgula. Nesse caso acima, usamos só uma vírgula. Usa-se vírgula para indicar a elipse do verbo. Verbo e pode vir com complemento também, né? Verbo mais algumas palavras junto. Então usa-se a vírgula para indicar a elipse. Elipse significa a omissão, né, do verbo. Então usa a vírgula. Voltando aqui de novo, usa-se a vírgula para indicar a elipse, ou seja, a omissão do verbo, até o verbo com complemento, e parte do segundo complemento. É isso que eu falei, sobre omitir também a parte do complemento. Se preferir assim. Porque o verbo está facilmente identificável na frase. Uso a vírgula para omitir o verbo, então o verbo está tão facilmente identificável na frase que eu posso usar a elipse, né? A omissão, usar a vírgula para substituir esse uso do verbo. Ou da conjunção, alguma coisa assim. Exemplo dessa omissão.
O estadista pensa na próxima geração, ponto e vírgula. O político na próxima eleição. Vamos destrinchar a frase. O estadista pensa na próxima geração, ponto e vírgula. O político tinha que ter aqui o que o verbo pensa na próxima eleição. Eu não botei o verbo pensa. Eu botei uma vírgula. Depois aqui de político. Aqui a vírgula em destaque indica a elipse ou a omissão do verbo. Pensa, do verbo pensa. Usa-se vírgula para separar orações que não apresentam conjunção que as interligam. Exemplo. Decidiu fazer um curso de MBA fora do país. Pesquisou, vírgula, encontrou o mais adequado para a sua área. Vamos destrinchar a frase. Decidiu fazer um curso de MBA fora do país. Aqui eles não botaram a conjunção, né? Entretanto, todavia, porém. Então ele não usou a conjunção, usou a vírgula. Essa vírgula omitiu a conjunção. Como eu falei nesse instante, no caso do verbo, a vírgula omite o verbo, a vírgula omite a conjunção. Então, depois pesquisou, encontrou o mais adequado para a sua área. Aqui a conjunção está omissa. A vírgula em destaque a substitui, podendo você usar na oração a vírgula ou a conjunção. Como vimos, a vírgula pode omitir a conjunção. Usa-se a vírgula para separar vários verbos. Verbo sozinho com verbo com os complementos, né? Como eu falei antes. Em sequência na frase. Lê de novo, né? Usa-se a vírgula para separar vários verbos em sequência na frase. Usa-se a vírgula para separar pensamentos independentes ou opostos, apesar do uso do ponto e vírgula ser o mais recomendado nestes casos, em conjunções coordenada adversativa. Então usa a vírgula, mas o ideal é usar o ponto e vírgula, quando se tratar de conjunções coordenada adversativa. Exemplo. Ontem choveu muito, ponto e vírgula. Hoje, vírgula. Contudo, é uma conjunção aí, né? Contudo, vírgula. Fez um dia de sol. Lendo a frase certinha. Ontem choveu muito. Hoje, contudo, fez um dia de sol. Aqui fiz uso da jogatina. Usa-se vírgula em complemento nominal deslocado. No caso da jogatina, já foi mencionado esse assunto anteriormente. Usa-se vírgula, de novo repetindo, em complemento nominal deslocado. Esse complemento, estando deslocado, complemento nominal deslocado, ele usa vírgula. Usa-se vírgula em objeto deslocado, né? Objeto direto, deslocado, objeto indireto, deslocado, né? Se ligue, para achar o predicativo do sujeito na ordem indireta, é só usar o verbo de ligação, oculto na ordem direta. Usa-se vírgula em orações diferentes. Exemplo de orações diferentes. Exemplo 1. Paulo foi ao cinema, vírgula, e Maria ao shopping. Não é exemplo 1. O número 1 aqui representa sujeito. Paulo é o 1. Foi ao cinema. E a outra frase, Maria, representa o sujeito 1. Sujeito 1 ao shopping. A frase fica, Paulo foi ao cinema
e Maria ao shopping. Observe que esse exemplo acima foi com dois sujeitos. Com dois sujeitos, põe vírgula antes do e. Em conjunção coordenada aditiva. Com um sujeito, nesta conjunção aditiva, o e fica sozinho, não coloca vírgula. Então, com dois sujeitos, o e de aditiva pega vírgula. Esse e fica antecipado de vírgula. Se for um só, não pega vírgula. Fique atento. Nas 5 orações coordenadas, eu posso usar o ponto e vírgula quando perceber que já tem vírgula demais na frase. Usa-se vírgula nas orações adverbiais, qualquer uma, quando vem antes ou intercalada a oração principal. Se ligue, né? Usa-se vírgula quando as orações adverbiais, qualquer uma, quando vem antes ou intercalada da oração principal. A ordem certa é a oração principal primeiro. Se inverter esse quadro, pega vírgula. Usa-se vírgula em oração subordinada substantiva reduzida indireta, assim como usa-se vírgula em oração desenvolvida indireta. Exemplo logo abaixo. Entretanto, para achar as orações reduzidas, você tem que achar primeiro as orações desenvolvidas diretas. As orações reduzidas têm que estar na ordem indireta para que pegue vírgula e não possuir conjunção integrante que ou se. Como já sabemos, né? Conjunção integrante refere a que ou se. E seu verbo tem que estar no estado normal. Ou seja, o verbo não está conjugado, estando ele, o verbo, na ordem direta ou indireta. Se ligue. Usa-se também vírgula em orações subordinadas substantiva desenvolvida. Indireta. Indireta pega vírgula. Tem conjunção integrante, ou seja, ela é indireta, ela pega vírgula, ou seja, tem vírgula, tem conjunção integrante, e seu verbo é conjugado. Exemplo. Que o aluno saísse, vírgula, o professor mandou. Outro exemplo de oração desenvolvida. Agora na ordem direta. Não pega vírgula, no caso está na ordem desenvolvida. Na ordem direta não pega vírgula. E tem conjunção integrante que. Exemplo. O ministro declarou, termo falante, isso aí. Se trata de termo falante, o ministro declarou. Preocupado com a inflação. Esse que aí é uma conjunção. Está é verbo flexionado, né? Então, desmembrando aqui essa oração. O ministro declarou, termo falante, que, conjunção, está com acento no A, verbo flexionado. Preocupado com a inflação. Aqui a oração reduzida corresponde ao restante da frase desenvolvida inteira, ou seja, a frase inteira. Você tirou, né, o termo falante, você vai ter a oração reduzida. É fácil. Ou seja, após a retirada do termo falante, como falamos, né, fica a resposta. Está, verbo em estado normal, está com R,
preocupado com a inflação. Tirou o termo falante da oração desenvolvida inteira, ficou o restante da frase. Está com R, verbo no estado normal, preocupado com a inflação. Temos aqui uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, reduzida, de infinitivo. Olha o infinitivo, o R final. R final refere a infinitivo. Observação geral. Oração subordinada substantiva, desenvolvida, direta, tem seu verbo conjugado e possui conjunção integrante e não possui vírgula. Oração subordinada substantiva desenvolvida indireta tem seu verbo também conjugado, possui conjunção integrante e possui vírgula. Oração subordinada substantiva reduzida direta tem seu verbo em estado normal, não possui conjunção integrante e não possui vírgula. Oração subordinada substantiva reduzida indireta tem seu verbo também em estado normal, não possui conjunção integrante, possui vírgula. Se ligue aqui. Toda vez que houver o posicionamento da oração principal modificado nas orações subordinadas substantivas, bem como em qualquer outro tipo de oração, coloca-se vírgula, sendo elas desenvolvidas ou reduzidas. Isso tratamos lá em cima, né, que a ordem é a oração principal primeiro, para depois vir a outra oração, que é a subordinada. Se inverter o quadro, essa posição, ele pega a vírgula. Usa-se entre vírgulas em orações. Usa-se entre vírgulas em orações subordinadas adjetivas explicativas. Então, se tratou de orações subordinadas adjetiva explicativa, usa entre vírgulas. Nas orações adjetivas restritivas, não usa vírgula. Usa-se vírgula em predicativo deslocado. Usa-se vírgula em conjunção coordenada deslocada na segunda oração. Esse caso já conhecemos bem, pois trata-se da jogatina das conjunções adversativas e conclusivas, com o uso maior da conjunção adversativa. Essas duas conjunções são as mais usadas nestes casos de jogatina, né? Exemplo: passei no concurso, ponto. Estou, vírgula, portanto, vírgula. Isso aqui trata de uma conjunção. Muito feliz. Voltando à frase. Passei no concurso, ponto. Estou, portanto, muito feliz, ponto. Trata-se de uma conjunção conclusiva e está na ordem indireta a segunda oração e com duas vírgulas envolvendo a conjunção. Observação. Toda vez que houver a jogatina da conjunção, como nesse caso acima, é porque tem uma palavra antecedendo o posicionamento da conjunção, seja ela conclusiva ou adversativa, que deveria, né, estar lá, ou seja, a conjunção deveria estar logo após o ponto, né, após o ponto e vírgula, ou após os dois pontos. Então, nesse caso aí, na jogatina, sempre tem alguma palavra antes de colocar a conjunção. Usa-se vírgula
também para separar termos completos em uma fictícia enumeração, a qual não usarei após dois pontos, e sim após a vírgula. Exemplo. Primeiro, pela personalidade que ela é, vírgula, né? Poderia ser usado aqui dois pontos, mas não foi usado dois pontos, usou vírgula. Continua a frase. Uma mulher com um olhar democrático, vírgula, generoso, vírgula, que tem energia, vírgula, que convida todas a se sentirem incluídas na marca. Então, usaria dois pontos, não usamos dois pontos, usamos vírgula nessa enumeração aí. Vamos agora para ponto e vírgula. O ponto e vírgula, às vezes, omite a conjunção. Usa-se o ponto e vírgula entre itens de leis, decretos, regulamentos, etc. Usa-se o ponto e vírgula entre orações coordenadas que já apresentam várias vírgulas. Usa-se o ponto e vírgula entre orações coordenadas longas. Usa-se ponto e vírgula em orações coordenadas com conjunção implícita. Implícita, vocês sabem, né? Não está bem clara. Exemplo. Eu estudei, ponto e vírgula. Não passei, ponto. Conjunção implícita, porém. No caso aqui, né? Eu estudei, porém não passei. A conjunção que ficou implícita foi a conjunção porém. Use o ponto e vírgula antes da conjunção, estando implícita ou não. Observação. Eu tenho a opção, neste caso, de botar ou não a conjunção. Eu uso o ponto e vírgula para omitir a conjunção. Usa-se o ponto e vírgula para separar pensamentos independentes. Exemplo. Primeira oração. Pedro vai ao cinema. Segunda oração. Maria faz compras. Os verbos indicam isso. Lendo de novo. Pedro vai ao cinema. Maria faz compras. Trata-se de dois assuntos, né, diferentes. Nesse caso aí, Pedro vai ao cinema, Maria faz compras. Trata-se de dois assuntos diferentes. Usa-se ponto e vírgula para separar pensamentos opostos ou pensamentos diferentes. Exemplo. Eu gosto de sol. João não gosta. Observação, refere-se ao mesmo assunto, gostar de sol. Mesmo assunto, gostar de sol. Usa-se o ponto e vírgula para separar duas orações, onde, na segunda oração, o verbo está oculto. Exemplo. Primeira oração. Eu leio Machado. Segunda oração. Ele, Castro Alves. A frase toda. Eu leio Machado, ele, vírgula, Castro Alves. Aqui na segunda oração, o verbo ler está oculto. Eu leio Machado, ele, vírgula, oculta ao ler, né? O verbo ler. Castro Alves. Ele lê Castro Alves. Aqui na segunda oração, o verbo ler está oculto, como eu falei. Se ligue. No ponto e vírgula, coloca-se no final da primeira oração. E observe aonde o verbo seria colocado. Daí use a vírgula para omiti-lo. Foi referente a esse assunto aí agora, saber onde bota o ponto e vírgula para omitir o verbo. Observe
Observe aqui, né? Usa-se a vírgula para omitir o verbo. Usa-se a vírgula para omitir o verbo, como vimos aí. A vírgula omitiu o verbo. Outro uso do ponto e vírgula é em enumeração. Em caso de redação, na forma horizontal, né? Outro uso do ponto e vírgula é em enumeração. Em caso de redação, está vendo? A redação, ela é na forma horizontal. Aí você usa o ponto e vírgula aí entre os termos, né? Ponto de interrogação. Outro assunto. Ponto de interrogação. Frase interrogativa direta. Começa com palavras interrogativas e termina com o ponto de interrogação. Frase interrogativa indireta. Supõe uma indagação, mas não começam com palavras interrogativas. E ao término da oração, usa o ponto. Exemplo. Quero saber quantos irão ao teatro. Ponto. Então, isso aqui é o exemplo, né, de frase interrogativa indireta. O pronome interrogativo, né, está no meio da frase. E quando ela é direta, é frase interrogativa direta, o pronome fica, o ponto final fica no final da frase lá, para a frase interrogativa direta. A indireta, o pronome fica no meio da frase. Ponto de exclamação. É a expressão emotiva do próprio interlocutor. Quem é interlocutor? Quem fala. Se ligue. Quando a ideia é menos chamativa, você pode usar o ponto de segmento. Exemplo. Isso é fantástico. Aqui eu não quero chamar a atenção do ouvinte ou leitor. Coloco um ponto simples, mas se eu quero enfatizar, chamar mais a atenção do leitor, do ouvinte, eu falo mais forte. Exemplo. Isso é fantástico. Aí eu coloco o ponto de exclamação, pois eu quero envolver melhor o leitor ou ouvinte. Inclusive, há situações em que você pode botar até mais de um ponto de exclamação no final da frase. Isso acontece quando a coisa é bem chamativa, quer no sentido de alegria, quer no sentido de aversão, quer no sentido de repúdio, etc. Isso depende muito como o escritor, ou compositor, ou falante vai se posicionar, ou seja, querer envolver aquela outra pessoa. Observação. Quando usamos as locuções interjetivas, que são duas, a locução interjetiva é o quê? São duas ou mais palavras. O critério é o mesmo. Ponto final, outro assunto. Usa-se no final de frases declarativas. As frases declarativas se dividem em declarativa afirmativa e declarativas negativas, ou imperativas. Frase imperativa representa, né, exprime ordens, recomendações, conselhos para fazer pedidos, convite, etc. Observação. Frases declarativas optativas representa desejo. Representa desejo. Declarativa afirmativa. Exemplo. Eu sempre faço isso. Ponto. Isso foi frase declarativa afirmativa. Eu sempre faço isso. Ponto.
Exemplo de declarativa negativa. Eu não fui ao cinema. Não, eu não fui ao mercado hoje. Ponto. Isso é declarativa negativa. Declarativa optativa. Exemplo. Ele representa, optativa diz que representa desejo. Declarativa optativa. Exemplo, o meu desejo é que você seja aprovada no concurso. Então, existem 3 tipos, né, de frases que usam o ponto final. Declarativa afirmativa, declarativa negativa, declarativa optativa. E imperativa também, né? Então, essas são as frases que são usadas para usar o ponto final. Exemplo de imperativa afirmativa. Exemplo. Anda mais rápido, João. Esse foi o exemplo de imperativa afirmativa. Imperativa negativa, o exemplo agora. Não, pare. Não façam isso. Esse é um exemplo de imperativa negativa. Não, pare. Não façam isso. Dá ordem também. Essa imperativa negativa dá ordem também, só que é negativando. Se ligue. No imperativo afirmativo e no imperativo negativo, não existe o eu imperativo. Não existe o eu imperativo. Nesse caso aí de afirmativo, imperativo afirmativo, imperativo negativo, não existe o eu imperativo. Não existe o eu imperativo. É indeterminado em tempo. Não, voltando ao assunto para entender. No imperativo afirmativo e no imperativo negativo não existe o eu. Agora, referindo a imperativo também, fala aqui, o imperativo é indeterminado em tempo. A ação do imperativo se dará no futuro. Vamos falar de 2 pontos. Usa-se 2 pontos antes de sequência de palavras que explicam ideia anterior. Exemplo. Minhas amigas são poucas. 2 pontos. Fátima, vírgula, Rodrigo e Gilberto. Ponto. Observação. Use letra minúscula neste tipo horizontal e também no tipo de sequência vertical depois de 2 pontos. Quando não tratar de nome próprio, né? Então, voltando ao que eu falei. Use letra minúscula neste tipo horizontal e também no tipo de sequência vertical depois de 2 pontos, quando não tratar de sequência de nome próprio. Usa-se 2 pontos para esclarecer ou concluir algo que já foi explicitado. Coloque os 2 pontos antes, nesse caso, coloque os 2 pontos antes da frase que esclarece. A frase que esclarece é a segunda. Ou seja, depois do final da primeira frase, que a primeira frase é que informa. Então, a sequência é essa. Coloque os 2 pontos antes da frase que esclarece. Ou seja, depois do final da primeira oração, frase. Usa-se 2 pontos para introduzir explicações ou enumerações após expressões. Por exemplo, como por exemplo,
ou seja, como, isto é, a saber, etc. Exemplos. Primeiro exemplo. Estudamos várias matérias como matemática, português, etc. Exemplo 2, segundo exemplo. São diversos os problemas existentes no Brasil, tais como uso da saúde, da segurança e os da educação. Voltando, desmembrando esse segundo exemplo. São diversos os problemas existentes no Brasil, tais como, vírgula, uso da saúde, vírgula, da segurança e os da educação. Ponto. Se ligue. Como vimos acima, a expressão sozinha como se associa aos dois pontos nesta modalidade, ou seja, estando a palavra como sozinho. E pode usar tanto na horizontal como na vertical, ou seja, tanto na sequência na horizontal como na sequência vertical, atentando para o uso do ponto e vírgula entre os termos. Observação. A expressão tais como, usada em uma redação, não se associa aos dois pontos. Portanto, use a vírgula na sequência da frase. Usa-se dois pontos em citações, explicações, em frases não concluídas. Repetindo, usa-se dois pontos em citações, explicações, em frases não concluídas. Primeira frase. Exemplo. Primeira oração. Disse Sócrates, dois pontos, abre aspas, só sei que nada sei. Segunda oração. Aqui, desmembrando, né? Disse Sócrates, a primeira oração, dois pontos. Abre aspas, começa com letra maiúscula, só sei que nada sei. Fecha aspas, a oração segunda. Use aspas e letra maiúscula nesta segunda oração, que responde à primeira, pois trata-se da fala de outra pessoa, ou quando se trata de uma transcrição. Mas se dentro dessas aspas principais precisar incluir outros dois pontos, use-os, mas não coloque após esses dois pontos outras aspas, a não ser que você queira enaltecer, queira destacar uma palavra ou uma pequena frase. Se isso acontecer, use as aspas simples. Observação. No exemplo acima, antes dos dois pontos, aparece a primeira frase, não concluída. Disse Sócrates. Essa é a frase não concluída. Primeira frase. Após os dois pontos, aparece a segunda frase, a que completa o enunciado. Qual é ele? Qual é a frase? Abre aspas, começa com letra maiúscula, só sei que nada sei, fecha aspas. Ponto. Usa-se dois pontos antes de aposto ou orações apositivas. Na maioria das vezes, o aposto vem envolvido por vírgulas. Também o aposto vem depois de dois pontos ou entre parênteses, travessão, colchetes. Exemplo. A primeira arma, a pedra. Primeiro exemplo, a primeira arma, dois pontos, a pedra. Aqui,
o apóstrofo foi representado por uma só palavra, mas ele pode ser também representado por uma oração inteira. Isso acontecendo, a tal oração é chamada de oração apositiva. O apóstolo pode ser resumidor ou especificador. O apóstolo especificador é representado por um nome próprio. Exemplo: o furacão Katrina destruiu a cidade. Desmembrando a frase: o furacão, vírgula, Katrina, vírgula, que é um nome próprio, destruiu a cidade. O apóstolo resumidor é representado pelo pronome indefinido. Quais são os pronomes indefinidos? São vários, né? Mas botamos aqui: tudo, ninguém, etc. Exemplo: os móveis, vírgula, a casa, vírgula, o carro, tudo foi doado. Tudo foi doado. Repetindo: o apóstolo resumidor é representado pelo pronome indefinido, seja ele o que se referir na frase, né? Como aqui, como tudo, ninguém, etc. Tem vários, né? Pronome indefinido: tudo, ninguém e outros. Exemplo: os móveis, vírgula, a casa, vírgula, o carro, vírgula, tudo foi doado. Tudo representa o apóstolo, que ele é o pronome, né? Indefinido, tudo. Ele aqui se refere ao apóstolo resumidor. Reticências. Usa-se as reticências para o quê? Para indicar a exclusão de um, né? Ou de um trecho ou de um texto. Ou trechos também, né? Vamos explicar melhor. Usa-se a reticência para indicar a exclusão de um trecho ou de mais de um trecho de um texto. Exemplo: Maria procurou João e... Deixa eu ver aqui. Maria procurou João e usou reticência, abriu parênteses, usou reticência, fechou parênteses. Você pode usar também colchetes, bota a reticência e fecha o outro colchete. Depois eles casaram. Olha a frase como fica: Maria procurou João e depois eles casaram. Maria procurou João e reticência, depois eles casaram. Aqui eu usei reticência entre parênteses, pois eu quis interromper a fala de outra pessoa. Se fosse a minha fala, eu usava a reticência sem parênteses na interrupção. No caso, como eu usei parênteses aí, reticência, ou colchete reticência para interromper a fala de outra pessoa, no caso dessa frase, né, acima, Maria procurou João e falou, mas é mesmo de coisa, né, depois, né, esses mesmos de coisa representam a reticência. Depois eles casaram. Então, essa interrupção é para mencionar um assunto que não foi falado, foi interrompido. Se fosse a minha fala, eu usava a reticência sem parênteses na interrupção. Usa-se a reticência para indicar o quê? Para indicar dúvida, para indicar surpresa, para indicar indecisão. Usa-se a reticência para indicar em um diálogo o quê? A interrupção de uma fala
de uma dessas pessoas, né, que está participando do diálogo, né, para indicar, né, a interrupção da fala de um desses que está participando do diálogo. Usa-se a reticência para sugerir ao leitor o que ele, o leitor, complete um raciocínio. Exemplo: quem vencerá a partida? Ora, nosso time é melhor. O jogo será em nosso campo. Então, usou a reticência. Os adversários estão sem o menor prestígio, portanto, reticência. Vamos desmembrar essa frase. Quem vencerá a partida? Interrogação. Ora, vírgula, nosso time é melhor, ponto e vírgula. O jogo será em nosso campo, ponto e vírgula. Os adversários estão sem o menor prestígio, vírgula. Portanto, se ligue. A partir daqui, o leitor completa a frase. Usa-se reticência para o quê? Para indicar a omissão de pensamento. Exemplo: eu não gostaria que você fosse embora, mas reticência. Usei reticência. É melhor assim. Usou a reticência. Vamos desmembrar essa frase. Eu vou ter a ousadia de usar aqui Pedro, a palavra Pedro, o nome Pedro. Eu, Pedro, não gostaria que você fosse embora, mas é melhor assim. Observação. Aqui, neste uso de reticência, sem parêntese, Pedro omitiu esse pensamento. 2 pontos. Como lá tem mais oportunidades, é melhor que vá. Então ele omitiu, Pedro omitiu com essa reticência esse pensamento aí. Como lá tem mais oportunidades, né, de emprego, sei lá o quê, é melhor que o rapaz vá embora. Agora o assunto é aspas. Aspa indica o começo e o fim de uma citação. Existem as duplas, as aspas duplas e as aspas simples, sendo que as simples são usadas intercaladas às duplas. Observação. O que está entre aspas, se retirado, na maioria das vezes, interfere no contexto. Usa-se aspa para destacar o quê? Para destacar termos estrangeiros ou termos técnicos, assim como gírias, destacar gírias, como destacar, como para referir-se a neolismo, etc. O que é neolismo? Neolismo é a palavra criando outra palavra. Então, uma palavra nova. Para esse método, né? Não sei, esse sistema aí de criação de nova palavra dá o nome de neolismo. Então, é assim. Repetindo, né? Isso aí usa-se aspa para destacar termos estrangeiros ou termos técnicos, assim como gírias, para destacar esse neolismo aí, como eu acabei de falar. Usa-se aspa no início e fim de quê? De nome de obras literárias ou de nome de obras artísticas, assim como, né, títulos, né, nome também, né, de livros, títulos, nome de livros, nome de obras de arte, nome de filmes,
Nome de músicas, exemplo. Estamos lendo e estudando Capitão de Areia nas aulas de português. Coloque o título Capitão de Areia entre aspas. Usa-se aspas para o quê? Para atribuir sentido irônico. A quem? A uma palavra, sentido irônico, a uma expressão, sentido irônico a uma frase, exemplo. Ô bonitão, você é tenebroso assim, desde quando? Coloque o nome bonitão entre aspas. Usa-se aspas para o quê? Para indicar um trecho ou parte da citação literal de enunciados. Ou seja, também uma transcrição, né? Uma parte transcrita, né? De um outro livro, de uma revista, alguma coisa assim. Exemplos. Então, primeiro exemplo. Disse Sócrates, : abre aspas, começa com letra maiúscula. Só sei que nada sei, fecha aspas. Ponto. Aqui usei, entre aspas, letra maiúscula, iniciando a frase, a segunda frase. Não, a segunda frase. Iniciando a frase, segunda frase. Agora, segundo exemplo. Como afirmou Descartes, : abre aspas, inicia com letra minúscula, penso, vírgula, logo existo, fecha aspas, ponto. Aqui usei, entre aspas, letra minúscula, iniciando a frase. Se ligue, por que usou letra minúscula? Resposta, porque encontra-se assim no texto. Observação. Quando a frase começa e termina o assunto dentro das aspas, o ponto é colocado dentro das aspas. Exemplo, né? Abriu aspas, escreveu o que queria, aí bota um ponto, ou bota um ponto de exclamação, ou bota um ponto de interrogação e fecha aspas. Quando a frase começa e não, aqui no caso não termina, e não termina o assunto dentro das aspas, o ponto é colocado fora. O ponto é colocado fora das aspas. Né? Fora das aspas. Exemplo. Abre aspas, fala o que tiver de fazer, fecha aspas e bota a pontuação fora das aspas, ou seja, ponto de exclamação, ponto de interrogação. Usa-se as aspas para o quê? Para marcar o início e o fim de um texto, ou trecho, ou parte do trecho, né, transcrito. Repetindo, usa-se aspas para marcar o início e o fim de um texto, ou trecho, ou parte, né, do trecho transcrito. Exemplo. O que chama mais a sua atenção e você sublinha, ou seja, põe entre aspas. Como você vê na revista Cosmo, ou a revista Nova, né, que era chamada Cosmo, hoje é chamada de Nova. Ou Nova é chamada de Cosmo. E após as aspas, naquele caso lá da revista, escreve, estilo isso, vírgula, após as aspas, bota vírgula, diz Bal, vírgula, afirma Pedro, etc. Usa-se aspas em que? Em palavras enfatizadas. Exemplo, o filho levou um não redondo do pai. Coloque a palavra não entre aspas. Usa-se aspas
Em que? Em sentido figurado. Exemplo. Ficamos tão atolados, esse atolado eu botei entre aspas aqui para chamar a atenção, em trabalhos. Reticência, colocar reticência depois. A frase é, o exemplo. Ficamos tão atolados em trabalho. Se ligue neste exemplo. Pois não usarei os dois pontos, que aparentemente usaria. Exemplo. Fala do redator. A fala do redator é estilo uma sugestão, né? Que o redator dá. Manda para ele uma mensagem com o link do último filme de terror mais recente com a legenda. Qual é a legenda que o redator sugere? Essa é a legenda. Abre aspas. E com letra maiúscula. Sem dois pontos. Aqui não uso os dois pontos. A legenda que ele manda que eu bote pro rapaz é essa. Eu só vou assistir a isso se você for comigo. Ou seja, eu só vou assistir a isso se você for comigo. Fecha aspas. Então aqui, observação, o redator está sugerindo. Ou seja, é a opinião dele, o redator, que a pessoa faça algo. Então, não use os dois pontos, mas sim as aspas e utiliza a letra maiúscula.